Na minha família guardamos um segredo terrível, que irei revelar de forma anônima para meio que desabafar e instruir as pessoas a não confiar em ninguém. Tudo isso aconteceu há cerca de 2 anos, onde moro, no Japão. Um casal de idosos mudou-se para a casa ao lado. Eles moravam em Tóquio, mas se mudaram para o campo para viver seus últimos anos de forma tranquila. Como eles disseram, eles queriam estar rodeados pela natureza. Quando soube que teria novos vizinhos, inicialmente fiquei um pouco apreensiva, mas assim que os conheci, percebi que não haveria nenhum problema. A verdade é que ninguém gosta de vizinhos, e nós tivemos alguns bem ruins durante nossa vida. Bem, o marido passeava regularmente pela vizinhança. Eu o via com frequência. A esposa também vinha de vez em quando à minha porta com alguma comida. Ela sempre dizia: "Cozinhei demais e não queremos jogar fora. É errado." Era basicamente um gesto simpático e de boa vizinhança comum onde eu moro. Os temperos que ela usava davam um cheiro tão bom. Tudo o que ela fazia era delicioso. Meu marido e meus 2 filhos costumavam perguntar na hora do jantar se havia algum acompanhamento dos vizinhos. Lembro-me que quando não havia nenhum, eles sempre pareciam um pouco chateados com isso. Meus pais e os pais do meu marido moram bem longe, então foi bom ter uma figura gentil de avó, aparecendo com algumas guloseimas deliciosas de vez em quando. O casal não estava causando nenhum problema, e depois de um tempo ficamos bastante próximos. Isso durou cerca de 1 ano e meio, quando comecei a notar que já fazia um bom tempo que não víamos o marido da velha senhora e achei um pouco estranho. Então perguntei ao meu marido se ele o tinha visto. Ele disse que achava tê-lo visto em um parque recentemente, ou talvez no jardim, mas não tinha certeza. Sugeri que perguntássemos à senhora se o marido dela estava bem. Talvez ele estivesse doente ou algo assim. Talvez houvesse algo que pudéssemos fazer para ajudar. No dia seguinte, do nada, ela chegou em nossa casa com uma imensa panela de ensopado. Meu esposo perguntou sobre o marido dela e ela disse que ele estava sofrendo com o calor do verão e que ficava muito mais tempo em casa ultimamente. Era plausível, já que as temperaturas estavam batendo recordes onde morávamos. Naquele dia, todos nós comemos o delicioso ensopado que ela trouxe. Estava muito bom. Foi diferente de tudo que já provei na minha vida. Ela disse que era uma receita de outro país. As crianças chegaram até mesmo a brigar pela panela. Fiquei tão impressionada. Pedi a ela que me ensinasse a cozinhar este prato também. Segui ao pé da letra as instruções que ela me deu, mas não ficou exatamente a mesma coisa. Nunca era o mesmo sabor ou textura, mesmo usando os milhares de ingredientes que ela me passou. Algo sobre isso começou a me incomodar de maneira estranha. Não sei porquê. Um dia eu estava na minha poltrona lendo e esperando que ela viesse em casa, pois ela havia mencionado que viria nos visitar naquele dia. Foi quando de repente ouvi sirenes lá fora. Eu estava terrivelmente preocupada. Achei que algo poderia ter acontecido com o marido dela ou com ela. Perguntei ao meu marido e ele disse que não eram sirenes de ambulância. Em vez disso, era a sirene dos veículos da polícia. Fomos dar uma olhada lá fora. A polícia havia parado em frente à casa deles e estava levando a senhora para fora, algemada. Pouco antes de colocá-la no carro da polícia, ela me olhou bem nos olhos e jogou a cabeça para trás e riu. Foi uma risada doentia. Sinceramente, isso me arrepia até hoje. Tive uma sensação de afundamento no estômago imediatamente. Após isso, um detetive se aproximou 1 ou 2 horas depois e nos pediu para cooperar com sua investigação respondendo algumas perguntas. Ele nos contou sobre a situação. Aparentemente, a irmã do marido dela estava bastante preocupada com o bem-estar dele. Ela não tinha notícias dele há algum tempo, cerca de 2 meses ou mais. Ela tentou contatá-lo várias vezes e também deixou mensagens para a esposa dele. Mas ele nunca retornou às ligações nem respondeu nenhuma das mensagens. Quando o irmão e a irmã do homem apareceram para visitá-lo e ver como ele estava, eles ficaram desconfiados ao olhar pela janela. Eles notaram manchas escuras no carpete da casa e chamaram a polícia. Eles suspeitavam que a idosa o tivesse matado. O detetive também acreditava que um assassinato havia ocorrido, pois a senhora havia se entregado. Ela se entregou e disse-lhes que havia cortado o corpo do marido. No entanto,
Eles não conseguiram encontrar nenhuma parte do corpo. Quando ouvi ele dizer essas palavras, devo ter ficado pálida como um fantasma. Olhei para o meu esposo. Eu poderia dizer que estávamos pensando exatamente a mesma coisa. A comida da casa ao lado, aqueles ensopados mais recentes e outras coisas. Naquela noite, eu e meu marido chegamos a passar mal, e não minto quando digo que não dormimos por dias. Perguntei-lhe o que deveríamos fazer, e ele disse que não havia nada que pudéssemos fazer. Decidimos ficar em silêncio porque não queríamos nos incriminar. Você tem que entender como seria vista a nossa família se disséssemos a verdade, que nos livramos dos restos mortais do nosso bondoso vizinho, comendo-o, mesmo que não tenha sido intencional. O que escolhemos fazer foi manter isso em segredo. A velha foi presa de qualquer maneira. Também não contamos às crianças. Obviamente isso os assustaria pelo resto da vida. Para saber se algo é normal ou não, tenho que contar a seguinte história, e vocês decidirão. Talvez seja muito simples, mas me aterroriza pensar nela. Ainda penso nisso constantemente. Aconteceu em uma viagem de ônibus de São Paulo para Belo Horizonte, uma viagem de aproximadamente 8 horas. Eu faço esse trajeto frequentemente para visitar meus pais e gosto de pegar o ônibus à noite para dormir durante toda a viagem. Isso aconteceu há não muito tempo, quando finalmente começamos a viajar novamente sem máscara. Saímos pouco antes das 10 da noite da rodoviária do Tietê. Tive a sorte de que ninguém se sentasse ao meu lado, então me preparei para dormir o caminho todo. Mas não deve ter passado nem uma hora quando algo me acordou. É difícil de descrever, mas senti que alguém estava me olhando. Senti que alguém estava muito perto de mim. Abri os olhos e vi uma senhora, muito magra, que me olhava a poucos centímetros de distância. Me assustei e me afastei, batendo minha cabeça na janela. Perguntei o que ela queria, e ela começou a rir. Ela se afastou e depois se acomodou no assento, olhando para frente, com as costas retas, sentada de uma forma muito pouco natural. Ela olhou para frente sem dizer nada, e eu perguntei novamente o que ela queria. Como fiquei com medo e todo mundo estava dormindo, disse a ela que tinha pago pelos 2 assentos para poder dormir. Sem dizer nada, ela se levantou e foi embora. Comecei a rir quando me acalmei. Acabei de me assustar com uma velhinha, pensei. Estiquei minhas pernas para que ninguém voltasse a sentar ali e voltei a dormir. Depois de um tempo, ouvi ao longe que havíamos chegado a um posto de controle, daqueles onde a polícia sobe no ônibus para fazer uma inspeção rápida, algo assim. Pensei que em 1 minuto ou 2 continuaríamos como sempre, mas o ônibus continuou parado depois de um tempo. Comecei a ouvir muitas vozes. Abri os olhos e as luzes internas estavam acesas. Todos os passageiros que consegui ver à frente estavam ajoelhados em seus assentos olhando para trás. Vários policiais subiram. Me levantei e também olhei para a parte de trás. A senhora de antes parecia estar dormindo no assento ao lado do banheiro, o último. Estavam verificando seus sinais vitais e, em seguida, confirmaram que ela estava morta. Enquanto esperávamos do lado de fora, no meio do frio da madrugada, não parava de pensar por que a senhora veio até mim, por que ela sorriu para mim. Não sei se ela queria ter uma última conversa em sua vida, pois não parecia que ela precisava de ajuda. Prefiro acreditar que ela se levantou e foi até o meu assento. Prefiro continuar acreditando que o paranormal não existe. Sempre tive coisas paranormais acontecendo ao meu redor, mas desde que comecei na minha universidade isso piorou. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história do local, mas vou compartilhar algumas informações essenciais, já que meu encontro aconteceu lá. Na Nova Zelândia, essa universidade é um ponto paranormal infame, pois costumava ser um hospital psiquiátrico, um dos mais antigos do país. O local foi utilizado como uma prisão de segurança médica após o fechamento do hospital e tem sido uma universidade há cerca de 30 anos. Alguns dos edifícios antigos ainda existem, mas não são mais usados para ensino e estão sendo demolidos,
já que tanto a prisão quanto o hospital eram conhecidos por tratar os pacientes com crueldade. Estou te contando isso para que você tenha uma ideia da energia negativa que está ligada ao lugar, tornando-o um ponto de atração paranormal. Era madrugada e apenas alguns raios de luz apareciam no horizonte. Eu só queria relaxar, então caminhei pelo campus até um riacho escondido entre algumas árvores. O riacho ficava perto da rodovia e de algumas ruas movimentadas, mas os carros criavam apenas um som de fundo suave. Era tranquilo sentar na margem gramada, ouvindo o canto das aves ao amanhecer. Eu estava observando as algas flutuando no riacho, procurando por peixes na água. De repente senti que alguém estava me observando. Arrepios surgiram na minha pele e comecei a sentir um frio intenso, embora fosse um outono bem quente. Eu estava nervosa para tirar os olhos da água, sem saber se era apenas minha mente pregando peças ou algo real. Fechei os olhos e respirei fundo quando ouvi passos. Naquele momento, fiquei agradecida por ter colocado meu canivete no bolso antes de ir ao riacho, para minha segurança. Não que pudesse ajudar muito se algo realmente sério acontecesse, mas poderia assustar alguém o suficiente para eu fugir. Ouvi um barulho de algo caindo na água em frente a mim e, sem querer, abri os olhos. Lá estava um amigo, mas o rosto dele estava errado. O sorriso era estranho. Ele também deveria estar do outro lado do país, sem dinheiro para viajar. E mesmo se tivesse, ele não teria mantido isso em segredo. Aquilo à minha frente não era meu amigo, mesmo que se parecesse com ele. Levantei-me rapidamente e comecei a dar passos para trás, mantendo os olhos fixos naquela coisa. Ela começou a mover a boca, como se estivesse falando comigo, mas nenhuma palavra saía. A boca era completamente preta e parecia absorver toda a luz que estava surgindo. "Vá embora", lembro-me de dizer, com a voz trêmula, mas o mais firme que consegui. Isso só fez o sorriso daquela coisa crescer. Então comecei a ouvi-la rir. O riso era agudo, mas ao mesmo tempo profundo e gutural. Parecia ecoar na minha mente, não nos meus ouvidos. Comecei a balançar a cabeça, sussurrando: "Não, não, não", enquanto o riso continuava. Aquela coisa deu um passo à frente, mais para dentro do riacho e mais perto de mim. Instintivamente recuei alguns passos, batendo em uma árvore. O riso ficou mais alto, e o que quer que fosse aquilo começou a dar mais passos, enquanto eu ficava ali, com muito medo para me mexer. Ela parou a apenas alguns metros de distância, torcendo a cabeça para baixo, de modo que a parte de trás estava virada para o peito, mas os olhos ainda estavam fixos em mim. Os dedos pareceram crescer, ficando mais longos, e o riso finalmente cessou. Para minha sorte, comecei a ouvir vozes, enquanto duas pessoas próximas desciam pela trilha em direção ao riacho. Virei a cabeça para olhá-las, e elas me encararam, confusas. Quando olhei de volta para o riacho, aquilo havia evaporado, como se nunca estivesse estado ali na minha frente. Quando me aproximei um pouco, vi que na água havia uma enguia. Dei um passo à frente para pegar minha bolsa. A enguia então abriu a boca, mostrando o mesmo vazio negro que eu havia visto naquela criatura que fingia ser meu amigo. Isso aconteceu no início deste ano, e desde então não consegui encontrar nenhuma explicação verdadeira. A criatura não se parece com nada dos mitos e folclores ao redor do mundo, e não consegui encontrar ninguém com uma experiência semelhante online. Pelo menos não no mesmo país. Isso aconteceu quase 2 anos atrás. Eu estava planejando o que pensei que seria uma viagem de férias normais para visitar meus pais. Aluguei um Airbnb pela primeira vez, então estava muito empolgado. A casa ficava em um terreno grande, era bem espaçosa e tranquila. Eu morava em um bairro bem ruim, então isso era luxo para mim. Arrumei tudo no quarto e praticamente saí logo em seguida para visitar minha família. Passei a tarde inteira com eles antes de voltar para o Airbnb, preparar um lanche rápido e me acomodar no sofá para assistir a um filme à noite. Era por volta das 10 ou 11 da noite, já estava bem tarde para mim, que costumo dormir às 8. Então, o estranho foi que no meio do filme ouvi alguém caminhando do lado de fora da casa. Não havia como confundir aquele som, e isso me pegou completamente de surpresa.
Pausei o filme e me levantei rapidamente. Fui até os fundos da casa e olhei pela porta de correr. Estava obviamente escuro lá fora, mas vi um homem se afastando e indo em direção às árvores que ficavam atrás da propriedade. O mais assustador é que eu não ouvi os passos dele se aproximando, então ele provavelmente já estava parado ao lado da casa por um tempo, antes de eu perceber que ele estava saindo. Quando ele saiu de vista, abri a porta e fui para fora. O pátio estava vazio, mas havia pegadas nítidas na terra ao lado da casa. Segui as pegadas que levavam até uma das janelas, e quando olhei por ela, havia uma visão direta para o sofá onde eu estava sentado. Só de imaginar que aquele homem me observava dentro da casa sem que eu soubesse, fiquei paralisado. Voltei rapidamente para dentro e cobri todas as janelas com um lençol. Durante a meia hora seguinte, fiquei na sala e continuei assistindo o filme com o volume baixo para poder prestar atenção se ele voltasse, mas não ouvi nada. Quando o filme terminou, meu corpo estava implorando para que eu fosse dormir, então fui até a janela para dar uma última olhada e me certificar de que estava tudo bem. Afastei as cortinas e não vi nada, mas ouvi passos correndo bem ao lado da janela. Hesitei antes de olhar para fora e vi o mesmo homem correndo em direção às árvores, segurando um pedaço enorme de ferro em uma das mãos. Peguei imediatamente meu celular e liguei para a polícia. Claro, quando eles chegaram, ele já estava longe demais para que pudessem encontrá-lo ou fazer uma busca eficaz. No entanto, enquanto olhávamos ao redor da casa, percebi que minha mala no quarto estava aberta. Ela claramente havia sido vasculhada e algumas coisas até estavam faltando. Isso provavelmente aconteceu enquanto eu estava com minha família. O homem pode até ter estado dentro da casa quando voltei, apenas para sair pela janela antes que eu o visse. O que realmente me perturba é o fato dele ter voltado depois. Se eu não o tivesse flagrado me observando, há uma chance de que eu teria ido direto para a cama, com ele esperando bem ao lado da janela. Meu nome é Mário, sou mexicano, e isso aconteceu há 10 anos atrás. Havíamos alugado uma cabana longe da civilização, a dezenas e dezenas de quilômetros da Baixa Califórnia. Dirigimos por horas, quase meio-dia, e não conseguíamos encontrar o lugar. Por sorte, lembramos de ter passado por um rancho que tinha uma placa dizendo que tinham cabanas disponíveis. Decidimos voltar para lá. Quando chegamos, percebemos que a grande maioria das cabanas já estava ocupada. Havia uma espécie de retiro espiritual, religioso. Algo muito estranho, mas enfim, ficamos ali. Minha sobrinha, que tinha 7 anos na época, logo fez amizade com um menino da mesma idade que estava nadando no rio, numa das margens do rancho a quase 5 minutos de distância. Era um rio lamacento e profundo, com pouca correnteza. O menino parecia nadar sem problemas, então minha sobrinha entrou na água também. Passamos a noite tranquilos e pela manhã, minha sobrinha foi nadar com um amigo. Nós começamos a nos preparar para partir, já que tínhamos alugado apenas por uma noite. Quase esquecemos que eles estavam no rio, até que minha sobrinha começou a gritar. Ao longe ouvimos seus gritos desesperados e corremos rapidamente até ela, mas ninguém mais parecia prestar atenção. Quando chegamos, ela estava agarrada a um pneu pendurado, daqueles usados para se jogar na água, e gritava para mim que seu amigo estava se afogando há muito tempo. Como pude, entrei onde ela apontava e com muita dificuldade consegui tirá-lo, aparentemente sem vida. As outras pessoas que estavam nas cabanas, os religiosos, começaram a se aproximar e me empurraram para o lado. Eles formaram um círculo ao redor do menino e começaram a tocar um chifre e a cantar. A mãe do menino chegou correndo para ver o filho, mas não a deixavam passar, a impediam de entrar no círculo. Ninguém o ajudava, só rezavam e cantavam ao seu redor. Só quando a mãe começou a agredi-los e ameaçá-los foi que conseguiu passar. Conseguiu pegar o menino. Como eu disse, estávamos a 1 hora da civilização, mas aquele menino sobreviveu. Não sei o que aconteceu naquela noite, ou quem eram aquelas pessoas, mas isso foi uma das coisas mais inexplicáveis e estranhas que já vi. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos.
E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Olá, me chamo Marina e isso aconteceu em um pequeno município em Minas Gerais, bem longe da capital. Eu fui morar em uma casinha de madeira, bem pequena, nos limites do local. Era um bairro com ruas de terra que subiam cada vez mais no morro. A minha casa ficava quase no final de uma ladeira bem inclinada e alguns metros acima havia apenas mais uma casa. Não tínhamos vizinhos próximos, a rua acabava ali, formada apenas pela terra batida. Na nossa frente víamos os fundos de algumas casas e nada mais. Parecia que ninguém havia planejado viver ali. As pessoas foram ocupando terrenos no morro como puderam. Alugamos a casa por 2 meses. Eu estava com meus 2 filhos, Lorena e Antônio, de 6 e 4 anos. Estávamos nos escondendo do meu marido da época, que mesmo não sendo o pai biológico dos meus filhos, ameaçou tirá-los de mim e até mesmo me matar. Com a ajuda de algumas amigas e um dinheirinho que recebi de herança do meu pai, consegui chegar a esse município e encontrar aquele lugar para morar, para me esconder e, teoricamente, termos paz por algumas semanas. Parecia o lugar perfeito para que ele não pudesse nos encontrar, já que ele não conhecia o local e jamais pensaria em nos procurar em uma das casas no morro. Durante o dia, eu me sentia tranquila e até deixava meus filhos brincarem no pequeno quintal que tínhamos, com alguns brinquedos antigos que a família anterior havia deixado para trás. Chegamos ali sem nada, apenas com uma muda de roupa. Por sorte, uma amiga conseguiu algumas coisas básicas para nós. Enquanto via meus filhos brincando pela janela, eu me perdia na tranquilidade daquele lugar. De lá era possível ver várias ruas abaixo, com pouco movimento e pouco barulho. Era somente uma moto passando aqui e ali, um caminhão vendendo alguma coisa, cães latindo ao longe, correndo atrás de quem passava de moto. Eram sons de bairro, sons tranquilos. Essa rotina me acalmava. Nem todo mundo vivia o terror que eu estava vivendo. Nem todo mundo era procurado por alguém doente da cabeça. Como é de se esperar, a noite chega. Ali tudo ficava em silêncio e o medo começava. Eu trancava tudo, pedia aos meus filhos que ficassem no pequeno quarto que tínhamos e me acomodava na sala, ao lado da porta, olhando pela janela com todas as luzes apagadas. Eu queria que parecesse que ninguém vivia ali, que a casa ainda estava vazia. Meus filhos se entediavam e logo adormeciam, o que era bom, pois eu não tinha muito para lhes dar de jantar, e assim enganávamos a fome. Em uma dessas noites, quando já estávamos lá há quase 1 mês, fui acordada pelo latido dos cachorros, não muito longe de casa. Olhei pela janela e vi uma figura se afastando. Parecia que havia estado perto da janela e com os latidos pensou que eu acordaria. Fiquei com muito medo, especialmente porque mais tarde a vi novamente. Aquela figura era, na verdade, um homem parado a uns 50 metros da casa, na rua, mal iluminado pela luz de uma casa na esquina. Eu não tinha para quem ligar, minhas amigas não poderiam me buscar naquela hora e poucas sabiam exatamente onde estávamos. Tínhamos que manter a localização em segredo porque, infelizmente, seus parceiros eram amigos da pessoa de quem estávamos fugindo. Foi uma longa noite. A passei em claro, apertando uma faca de cozinha nas mãos, preparada para defender meus filhos de quem quer que estivesse lá fora. Felizmente, nada aconteceu e em algum momento da madrugada a figura foi embora. Pela manhã fui conversar com os vizinhos da casa acima da nossa, a última casa da rua. Subi devagar, pois a ladeira era bem íngreme. Como nossas casas eram as mais afastadas, pensei que deveriam saber que havia uma pessoa estranha rondando à noite. Além disso, quem sabe, se nos tornássemos próximos, eles poderiam nos ajudar em caso de emergência. Enquanto pensava nessas coisas, cheguei lá. Uma senhora muito suja, com uns 70 anos, mas alta e forte, abriu a porta com cuidado para não deixar que se visse muito para dentro da casa. Ela saiu para me ouvir. Pediu que eu descrevesse a pessoa que estava rondando, e quando o fiz, ela disse que eu não tinha com o que me preocupar e que não deveria falar dessas coisas, que eu nem conhecia os vizinhos e não devia me meter em assuntos que não entendia. Ela foi muito agressiva. Me fez se sentir mal. Eu nunca tinha visto quem morava naquela casa, mas não esperava uma recepção assim. Naquele momento, meus filhos saíram correndo de casa e vieram me encontrar.
Quando a senhora os viu, seu semblante mudou. Você tem crianças? Deixe-me vê-los. Meus filhos, sempre muito sociáveis, diferente de mim, se apresentaram. A senhora me perguntou sobre o pai deles. Respondi que estávamos sozinhos. Deixe que venham aqui quando quiserem. Eu posso cuidar deles, disse e sorriu. Seu sorriso me deu medo. Chegou a gelar meu estômago. Agradeci pensando que talvez em uma emergência fosse a única opção, deixá-los lá. Estava saindo do portão de metal que cercava o terreno quando um homem apareceu. Era tão sujo quanto ela e havia saído de trás de uma velha caminhonete que parecia estar consertando. Quem é você? O que está fazendo aqui? Expliquei que só tinha vindo avisar que um homem estranho estava rondando à noite, mas que já estava indo embora. Ele parecia muito agressivo e praticamente me empurrou para fora de sua casa. Ao contrário da senhora, ele era bem pequeno, mais baixo e magro do que eu, e pela idade imaginei que pudesse ser seu marido ou irmão. Enquanto me empurrava, ele disse baixinho que eu nunca deveria voltar lá, nem levar meus filhos, e que não os deixasse sair sozinhos. Assim que saímos, ele fechou as chapas de metal que faziam as vezes de portão, as mesmas que estavam abertas quando cheguei. As coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Naquela noite vi novamente o homem parado na rua perto da minha casa. Desta vez não tive medo de que fosse meu ex-marido que nos encontrara. Sabia pelo que a senhora me disse que era outra pessoa, alguém dali. Acendi a luz, peguei a faca e fui até a janela. Queria que ele me visse, que soubesse que eu estava acordada e armada, que qualquer coisa que ele estivesse planejando teria que me enfrentar. Ele parecia ter entendido o recado, pois começou a andar em direção à casa, mas virou e subiu em direção à casa dos velhos. Olhei para ver se ele estava realmente indo para lá. Ele foi até a casa, fez muito barulho com as chapas de metal e entrou. Pela naturalidade com que fez isso, entendi que aquela era sua casa. Tranquei tudo, me certifiquei de que estava bem seguro e dormi ao lado da porta. O sono me venceu e dormi por alguns minutos, até que minha filha me acordou, assustada e confusa. Ela disse que havia uma senhora espiando pela janela, que dava para ver apenas o rosto e as mãos dela. Pedi que ela se trancasse e comecei a gritar igual uma doida, tentando assustar quem estivesse lá fora. Ouvi barulhos vindos dos entulhos que estavam atrás da casa. Nos trancamos, e eu fiquei de guarda enquanto meus filhos, que haviam levado o maior susto de suas vidas, tentavam dormir. Pela manhã, notei que alguém havia colocado uma roda de pneu embaixo da janela para espiar por ela. Mais uma vez estávamos saindo de uma casa, apressados, levando conosco apenas o que podíamos carregar. Não colocaria meus filhos em perigo deixando as coisas para depois. Não de novo. Fomos para a casa de uma amiga, que fez o possível e o impossível para conseguir outro lugar para nós. No final, nos deram abrigo na casa de conhecidos dela, que nem eram amigos, apenas conhecidos que ela teve coragem de contar nossa situação. Eles foram nossos anjos por um mês, até que pudemos voltar para nossa cidade. Sim, sei que existem anjos neste mundo, mas também demônios, muito mais reais do que as pessoas acreditam. Um ano depois, minha amiga me ligou. Ela disse que viu uma notícia estranha, algo que aconteceu muito perto da casa onde nos refugiamos. Quando ela veio em casa, ela me mostrou uma foto e perguntou se era por ali. Reconheci imediatamente o lugar cercado por chapas de metal. Respondi que sim, que era logo atrás da casa onde estávamos. Ela me contou que a polícia havia entrado no local. Era uma família envolvida em vários desaparecimentos de crianças. Eu não podia acreditar, mas ela me mostrou o jornal. Senti um alívio imenso por eles terem sido presos, mas também um medo profundo por saber que meus filhos e eu estivemos tão próximos do que há de mais macabro. Todos nós sabemos o que essas pessoas fazem com essas crianças. É algo demoníaco, vindo direto do inferno. A sensação que ficou é a de que não tenho ideia de como saímos de lá. Era uma situação que poderia ter terminado de forma terrível para mim e para meus pequenos. Olá, meu nome é Pamela e quero compartilhar minha história horrível com vocês. Isso aconteceu comigo quando eu era mais jovem
e estudava para obter meu diploma na faculdade, então já faz alguns anos. Eu morava em uma pequena cidade a cerca de 30 minutos de carro, mas pegava transporte público porque era mais barato. Como venho de uma família de baixa renda, e naquela época não tínhamos carro, todos os dias eu pegava o ônibus para chegar à cidade e de lá pegava outro que me deixava na faculdade. Eu tinha que acordar cedo para poder chegar a tempo, e na volta era a mesma correria. Eu pegava o micro-ônibus de volta para a cidade quando saía das aulas à tarde. Um dia tivemos que fazer um projeto em equipe. Então, depois de sair da faculdade, fui com 2 amigos para a casa de um deles. E lá passamos a tarde inteira trabalhando no projeto, até que se tornou noite. Eu disse a eles que tinha que ir. Bem, eu teria que pegar o último ônibus que passava às 9 da noite. Meu amigo, porém, se ofereceu para me pagar por um táxi para que eu pudesse chegar em casa mais rápido. Assim eu não teria que esperar sozinha pelo ônibus à noite. Agradeci e aceitei. Bem, a verdade é que isso me assustou um pouco. Naquela época não existia Uber ou qualquer outro aplicativo similar, então os táxis eram a moda. O táxi chegou na casa do meu amigo e eu entrei. O motorista era um jovem de no máximo 30 e poucos anos. Ele foi muito gentil e educado em todos os momentos. Estava um pouco longe de casa, então aquele jovem e eu estávamos conversando coisas realmente irrelevantes, só para passar o tempo. Já estávamos saindo da cidade, dirigindo por um trecho muito escuro e, a verdade, um tanto assustador à noite, quando de repente nós 2 vimos uma senhora andando na beira da estrada. Eu vi que ela estava parando o taxista. Ele diminuiu a velocidade para dizer a ela que estava ocupado, mas antes de falar, eu vi aquela mulher fazer uma cara horrível para o taxista. Quando ele disse a ela que tinha uma passageira, ela pareceu realmente perturbadora e meu corpo tremeu do nada. Tipo quando seu próprio corpo lhe diz que algo não está certo, sabe? A senhora tinha uma aparência perturbadora. Ela era de baixa estatura, um pouco curvada e com cabelos brancos. Ela tinha um lenço cobrindo grande parte do cabelo e tinha os olhos cheios de maldade. Isso eu nunca tinha visto em uma pessoa antes. O taxista começou a avançar e imediatamente me perguntou: "Você viu como a senhora olhou para mim?" Ao que respondi que sim. Isso me assustou um pouco. Eu disse a ele que, na verdade, iria dizer que não haveria problema se ele a levasse junto, mas vendo como seu rosto se transformou em um rosto verdadeiramente maligno, eu me arrependi. Ele respondeu que não poderia fazer isso de qualquer maneira. Bem, eram regras da empresa de táxi em que ele trabalhava. Ficamos bastante preocupados com aquela mulher, mas avançamos um trecho não muito longo, quando de repente seu táxi começou a falhar. Ele começou a fazer pequenas freadas repentinas até apagar integralmente. Ele estava completamente estranho. O rapaz me disse que o carro era quase novo para parar de funcionar, que não sabia o que tinha acontecido. Ele me pediu desculpas e saiu para abrir o capô e verificar o que poderia ter ocorrido. Fiquei dentro do táxi apenas esperando, um pouco preocupada. Nesse momento, aproveitei para ligar para minha casa e quem atendeu foi minha mãe. Contei a ela o que estava acontecendo para que não ficasse assustada com a demora. Ela disse tudo bem e que estava esperando por mim, então desliguei. No momento em que desliguei, ouvi uma risada macabra que me deixou paralisada. Ao olhar para trás, vi aquela senhora. Ela caminhava surpreendentemente rápido, apoiada na bengala, tirando sarro de nós. Ela soltava uma risada muito estranha enquanto gritava com o motorista, dizendo que ela havia provocado aquilo, que ela fez com que o táxi dele falhasse porque ele não queria que ela entrasse. Eu só escutava, escondida na parte de trás do carro, alarmada e assustada porque a senhora estava cada vez mais perto. Abaixei a janela para dizer ao moço que entrasse, e ele me ouviu. Ele fechou o capô e entrou, trancando todas as portas. Ele tentava ligar o carro enquanto me contava, meio assustado, que tinha ouvido tudo o que aquela mulher estava gritando. Eu respondi que estava me dando medo aquela estranha interação com a senhora. Ele me disse para não me preocupar, que aquela senhora não poderia nos fazer mal, que estávamos seguros no carro e que ela não passava de uma idosa doida. Mas por algum motivo eu sabia. Eu podia sentir que a senhora tinha tipo 2 faces. De um lado, uma senhora idosa. Do outro,
um ser maligno. A senhora continuou rindo e falando muitas coisas feias para o taxista, até que finalmente chegou ao carro. Ela começou a tocar na janela, sorrindo com os dentes no vidro. Quando ela começou a falar, tapei os ouvidos. Tudo o que ela estava dizendo me assustou muito. Ela estava ameaçando o taxista. Ela dizia que se ele não a deixasse entrar, algo muito ruim aconteceria com ele. O motorista apenas lhe disse para ir embora, que ele iria chamar a polícia se não parasse de incomodá-lo. A senhora não se importava com nada, ainda ameaçando-o e dizendo muitos palavrões para ele. Foi assim até que seu rosto mudou completamente. Seu sorriso desapareceu de seu rosto, suas sobrancelhas franziram, e seus olhos continuaram com aquele olhar de maldade. Era um rosto de fúria inexplicável. Achei que a senhora de alguma forma fosse quebrar alguma janela do táxi, assim conseguindo entrar para nos machucar. Eu tremia sem parar e o motorista apenas me disse para me acalmar. Ao contrário do que eu acreditava, poucos segundos depois a senhora saiu de repente. Ela começou a se afastar do táxi aos poucos, até que a perdemos de vista. Nós dois suspiramos como se um grande peso tivesse realmente sido tirado de nossos ombros, e de repente, o táxi deu partida como se nada tivesse acontecido. O taxista acelerou porque queria me deixar em casa. Quando ele finalmente me deixou na porta da minha casa, paguei e agradeci por tudo, pois ele foi maravilhoso em todos os momentos. Eu não queria que ele se sentisse culpado pelo que tinha acontecido. Entrei em minha casa ainda muito assustada e contei aos meus pais tudo o que eu tinha passado. Eles me abraçaram e me acalmaram, fazendo-me sentir coberta e protegida. Fui dormir, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo novamente. No dia seguinte, quando eu estava novamente no ônibus para a faculdade, vi que um guincho estava recolhendo um carro quase totalmente destruído. Aparentemente havia sofrido um acidente. Olhei mais de perto e percebi que era um táxi. Era o mesmo táxi que me levou para casa na noite anterior. Fiquei muito preocupada e não conseguia parar de pensar nisso. Tanto que na aula contei aos meus amigos tudo o que aconteceu. E meu amigo ligou para a empresa para perguntar sobre o rapaz. Eles disseram que ele havia sofrido um acidente e estava em estado grave no hospital. Saindo da faculdade, meus amigos me acompanharam para vê-lo, mas não me deixaram entrar. Ao longe vi o que pareciam ser sua mãe e seu irmão, mas não tive coragem de me aproximar deles. Só antes de ir embora, perguntei sobre seu estado de saúde, e uma enfermeira me disse que era delicado, mas que tinha chance de sair com vida. Isso me acalmou muito e pude voltar para casa um pouco mais tranquila. Eu não sei o que mais aconteceu, mas confio que aquele homem está bem e vivendo sua vida. Já aquela mulher má, bruxa ou o que quer que ela fosse, só espero nunca encontrar ela novamente. Essa história se passa em meados da década de 80, quando minha mãe ainda era uma adolescente no ensino médio. Essa história é completamente o terror dela, mesmo ela falando sobre isso abertamente. Pedi permissão para contar, então vamos lá. Minha mãe e minha tia cresceram em uma fazenda que naquela época ficava praticamente no meio do nada. Minha tia-avó, meu tio e nossos primos moravam na mesma propriedade, em outra casa próxima, então não estavam totalmente sozinhos. No entanto, fora isso, você teria que dirigir 1 quilômetro ou mais para chegar ao seu vizinho mais próximo. Meu avô treinou o time de futebol da escola local e minha mãe e minha tia eram líderes de torcida naquela época. Então, às sextas-feiras, ele teria que treinar o time na escola e minha mãe e minha tia estariam lá para torcer. O resto da família geralmente também aparecia, já que seus primos também estudavam naquela escola. Numa determinada sexta-feira, porém, minha mãe começou a se sentir muito mal durante o dia, e quando a noite chegou, ela se sentiu absolutamente horrível. Ela informou ao meu avô que não poderia ir com ele e que, em vez disso, ficaria em casa para descansar. Minha avó preparou algo para ela comer no jantar e depois disso o resto da família, incluindo minha tia-avó e meu tio, foram junto com meu avô. Nesse momento ela estava sozinha na propriedade. Para um pouco de contexto, acabamos vendendo esta propriedade quando eu ainda era criança, então não tenho muitas lembranças de como era.
Porém, uma coisa de que me lembro claramente é que ficava muito assustadora à noite. Era tudo vazio e escuro. Mesmo com outras pessoas ali, a noite era muito assustador. De qualquer forma, minha mãe foi se deitar logo depois que eles saíram. Não muito depois. Talvez 5 ou 10 minutos, ela percebeu que ainda precisava ligar para a sua treinadora na escola para avisar que ela não poderia estar lá naquela noite. Eles precisavam estar preparados para a ausência dela. Tenha em mente que era em meados dos anos 80, então não havia telefones celulares por perto. Minha mãe teve que se levantar e caminhar até a cozinha para usar o telefone fixo. Enquanto ela caminhava pela casa, ela disse que começou a se sentir realmente assustada. Você conhece aquela sensação clássica de que algo não está certo? A sensação instintiva que você tem quando algo lhe diz que você está em uma situação ruim, mas você não sabe o que é? Então, lá fora estava muito escuro e não havia muitas luzes para iluminar a área. Isso contribuiu ainda mais para esse sentimento. Preciso dizer que o telefone da casa dos meus avós tinha um cabo mais longo do que a maioria dos telefones da época. Ela disse que você poderia até entrar em outros lugares. O fio era longo o suficiente para que o telefone pudesse ser levado para fora da cozinha, e até mesmo para os cômodos vizinhos, que era a sala, o corredor e o quarto dos meus avós. Meu avô mantinha uma espingarda na parede, totalmente carregada e pronta para ser usada em seu quarto. Não é a coisa mais segura, eu acho. Mas quando você mora sozinho na floresta, você quer estar pronto para se defender a qualquer momento. Ele sempre disse à minha mãe e à minha tia para não tocarem naquela espingarda, a menos que suas vidas estivessem em perigo. Ela levou isso muito a sério e nunca pensou em tocar naquela arma. Neste ponto, ela estava na cozinha. Ela discou o número para ligar para sua treinadora e informou que não estava bem. Acredito que elas continuaram conversando um pouco porque a treinadora ainda estava ao telefone com ela quando minha mãe começou a ouvir barulhos estranhos vindos do quarto dos meus avós. Minha mãe, muito assustada, disse à senhora que tinha ouvido alguma coisa. O telefone ainda estava pressionado em seu ouvido. Ela não tinha certeza se estava exagerando ou se tinha apenas imaginado algo. Quando ela abriu a porta do quarto dos meus avós, o que ela viu a fez deixar cair o telefone no chão. A janela estava completamente aberta e havia um homem grande com uma perna sobre o parapeito e a outra ainda do lado de fora. O estranho nisso foi que ele basicamente parou no meio do caminho quando percebeu que havia sido pego em flagrante. Parecia que ele não esperava que alguém estivesse em casa ou simplesmente não esperava que ela o tivesse ouvido entrando. Eles se encararam, ele na metade do quarto e ela parada no batente da porta. A arma ficava ao lado da janela, atrás de um guarda-roupa. Então seria impossível ela chegar até a arma antes dele a pegar. Quando ela correu para baixo, deixou o telefone cair com a treinadora ainda na linha. Já o homem entrou e correu atrás dela. A casa estava toda fechada e não deu tempo dela sair. Aquele desgraçado a agarrou e mesmo ela lutando com todas as suas forças, ele abusou dela. Minha mãe me disse que nessa época já não era mais virgem, que ela já tinha namorado um rapaz por algum tempo, porém sentiu todo o resto de sua inocência sendo arrancada de si. Quando ele se levantou, deu as costas e tentou sair pela porta que estava trancada. Era uma porta velha, e com isso ele tentou dar alguns chutes nela para abri-la. Sem sucesso, ele então foi até o quarto dos meus avós para sair pela janela deles novamente. Minha mãe foi atrás dele, completamente fora de si. Ela foi até a espingarda que estava na parede, e quando ele estava com metade do corpo para fora, pendurado na calha que descia até o chão, ela atirou nele. Ela quebrou seu dedo com o tiro e nem mesmo sentiu a dor. No telefone ainda estava a treinadora com minha avó chorando, querendo saber o que tinha acontecido, pois estavam ouvindo todos os gritos e também ouviram o tiro. Ela somente sentou ao lado do telefone e chorou. Chorou até meu avô chegar na casa e a encontrar sentada ao lado do telefone, no batente da porta. Ela não falava, e meu avô até aquele momento, vendo o corpo do homem lá embaixo, achou que ele tinha somente tentado entrar na casa. Ela somente disse algo quando minha tia e minha avó chegaram. Eu não sei muito bem o que aconteceu depois disso. Nunca me mencionaram nem o estado em que fica a fazenda. Também não sei o nome daquele monstro que queima hoje no inferno.
Porém, sei que minha mãe tentou 2 vezes retirar sua vida, e graças aos meus avós, ela não conseguiu. Eu não queria que esse terror acontecesse com ninguém, mas esse mundo é cruel, as pessoas são cruéis.